Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Claro que é maravilhoso estar aqui falando desse amor, dessa bondade, desse Deus glorioso. Quero dizer para a igreja do Senhor Jesus que permaneça firme no Senhor. Não desanime. Mantenha firme a sua fé na alegria, na tristeza, no sorriso, no choro, no sofrimento, na adversidade. Mantenha firme a sua fé, porque há uma promessa para aqueles que vencer. E nós estamos caminhando para o final. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E a igreja do Senhor, ela é vencedora. Porque jamais, nem homem, não existe nada neste mundo, nem em outro mundo, que possa destruir a igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela é de Jesus e ninguém pode destruir. Quero ler com os irmãos, meditar numa palavra maravilhosa. Abra sua Bíblia no livro, ou melhor, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, para a nossa meditação. Efésios capítulo 1, versículo de número 7. Olha o que está dizendo aqui. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Olha que coisa maravilhosa aqui. Olha que maravilha aqui esse versículo. Em quem temos, nós temos, não vamos ter, mas temos a certeza de que o trabalho que Jesus fez, a obra redentora que Jesus fez, ela é completa. Amém? Querido Pai, que esta palavra, Senhor, ela alcance neste momento as pessoas que estão ouvindo, Senhor, e através do Teu Espírito Santo, Senhor, fale aos corações, dizendo-lhe que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida, e não tem outro, Senhor, não existe outro caminho. Pai, continue abençoando a Tua igreja, os Teus servos, Senhor, todos que estão neste momento, Senhor, clamando a Ti. Pai, nós estamos esperando todos os dias por Ti, meu Deus. Aumenta a nossa fé, nos dê graça, nos dê sabedoria. Eu te peço, ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Meus queridos, o versículo aqui fala de redenção. Jesus, ele veio, morreu na cruz do Calvário, como todos já conhecem, e com o seu sangue precioso, como está dizendo o versículo aqui, que nós temos, ou seja, em quem temos a redenção, em Cristo, pelo seu sangue. O sangue de Jesus foi o material que Jesus usou, é o preço para nos resgatar. E é interessante que a gente tem que meditar nessa palavra como um benefício maior que Deus fez para mim, para você, para todo aquele que crê, sem cobrar nada. E a Bíblia diz que Ele pagou um alto preço. É preciso entender também que a redenção, ou redimir, resgatar, tem uma estrutura fundamental na vida de cada pessoa. Jesus veio e resgatou. Resgatou quem? Todo aquele que estava escravizado no pecado, numa vida vazia, sem sentido, sem
sem alegria, talvez uma alegria disfarçada de alegria, uma alegria passageira. Mas Cristo veio mudar essa história para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Creia em Jesus e que essa redenção ela possa alcançar todo aquele que crê nesta obra redentora. É interessante lembrarmos de que Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele veio, consumou a obra aqui na terra, neste mundo, e fez uma coisa gloriosa. Ele nos comprou, nos resgatou. É interessante que essa palavra que fala de redenção, ela também registra lá no livro, na carta de Tito, no capítulo de número 2, versículo 14, também na carta aos Hebreus, fala também do sangue, tanto do Redentor como o material que ele usou para resgatar. Hebreus capítulo 9, versículo 12. E por fim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12 ao 19. Também fala que ele comprou, não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com seu precioso sangue. Então, o Redentor e o redimido tem essa comparação e essa harmonia de que o resgatador que resgatou aquele, que comprou aquele escravo que trabalhava, que não tinha vida, e deu liberdade para ele. E é interessante que essa mesma palavra que está escrito nos versículos e capítulos das cartas que eu citei, que é Tito, Hebreus e primeira carta de Pedro, existe a mesma palavra no grego que para nós traduzido é litro, significa redimir ou resgatar, significa redimir ou resgatar. É interessante também lembrarmos aqui que existe um paralelo interessante com a lei romana, Uma pessoa capturada na guerra e posteriormente resgatada por outro cidadão romano tinha uma dívida para com o libertador. Ou seja, a pessoa era resgatada por aquela pessoa, aquele cidadão romano, e aquela pessoa tinha uma dívida para com ele. E um tempo para frente, quando ele tivesse condições de pagar, ele ficava livre, pagava porque foi resgatado e ficava livre. Agora eu pergunto para mim e para você: você tem condições de pagar a Jesus pelo que ele fez por nós? Claro que não. Claro que não. Não temos condições de pagar, porque ele não comprou com coisas deste mundo, com prata, com ouro. Ele comprou com o seu sangue, o sangue que fala mais alto do que o de Abel. Um sangue inocente que corria nas veias de um ser humano perfeito. O Deus, o Emanuel, o Deus encarnado. Então, eu não tenho condições de pagar, nunca, não existe essa possibilidade, mas ele nos comprou, ele mesmo sabendo. É claro que esse resgatador aqui da lei romana, ele tinha esperança de receber um dia, porque sabia que a pessoa um dia poderia pagar, mas Cristo, já sabendo disso, ele não cobra nada de nós. Nós nunca vamos ter condições de pagar essa redenção. Por isso que no final do versículo, como é que está dizendo? No final do versículo 7, como é que ele diz? Vamos analisar aqui.
no final do versículo 7, ele diz o quê? Vamos começar a ler o versículo todo? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, favor imerecido. Graça ninguém consegue definir. Talvez no Antigo Testamento, talvez o que se aproxime mais é o que está um pouco em harmonia com a graça, é a misericórdia de Deus. Mas a graça, ninguém consegue definir o que é a graça. Simplesmente um favor imerecido. É o que aconteceu com a mulher, aquela prostituta que os homens queriam que Jesus apedrejasse aquela mulher. Jesus não deu o que ela merecia, porque pela lei ela merecia, apesar de todo sistema para pegar Jesus. A gente sabe que tem muitas falhas naquele julgamento ali, mas eles queriam pegar Jesus mesmo. Mas Jesus não deu o que ela merecia, ele deu o que ela precisava. Ela precisava de graça, misericórdia, de perdão, e Jesus fez isso, e ela nunca conseguiu pagar. Eu nunca vou conseguir pagar a Jesus, mas o que eu devo fazer? Que tal a gente refletir um pouco sobre este assunto de uma maneira diferente? Você com você mesmo. Você pensando o que deve fazer. Existe uma comunicação que é você falar com você mesmo. Você sabe que existe essa comunicação, que é a comunicação intrapessoal. Existe a comunicação interpessoal, que é você falar com outras pessoas, né? E existe a comunicação intrapessoal, que é você falar com você mesmo. Mas na Bíblia existe essa possibilidade de alguém falar com ele mesmo? Sim. Abra sua Bíblia no Salmo de número 116. Salmo de número 116. Vamos ler só do versículo 11 ao 14. Olha o que está dizendo aqui. O que o salmista está falando aqui para ele mesmo. Pelo menos é o que eu entendo e é o que muitas pessoas entendem, grandes homens que estudam a Bíblia. Ele diz assim: eu dizia na minha precipitação, existe Bíblia que fala na minha pressa, né? Todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele está perguntando para ele mesmo. Ele fez um julgamento, ele analisou a situação e chegou a uma conclusão que todo homem é mentira. Não quer dizer que todo homem minta, mas quer dizer que todo homem não consegue cumprir aquilo que fala. Ou seja, todo homem é falho. Existe aqueles que têm boas intenções, fala que vai fazer isso e realmente por ele até ele queria fazer, mas existe falha. Nós somos falhos, não somos perfeitos. E por não ser perfeito, todo homem é mentira, todo homem falha. Graças ao Senhor Jesus por esta redenção que nos coloca em outro patamar, caminhando, servindo a Ele até chegar à estatura de varão perfeito, ok? Mas aqui todos pecaram, todos estão, ou pelo menos estavam, que tem oportunidade agora de voltar, estavam destituídos da glória do Deus vivo. E o salmista está perguntando para ele: todo homem é mentira, já me decepcionei. Pessoas que falaram uma coisa e não cumpriram o que falaram. Estou decepcionado, todo homem é mentira. Aí ele pergunta aqui: todo homem é falho? Então agora, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que me tem feito? O que eu darei a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito? Porque Ele nunca me abandonou, Ele nunca falhou, Ele nunca mentiu para mim, nunca me decepcionou.
Ele está falando com ele mesmo. É a comunicação intrapessoal, interna. Você está conversando com você. E aí ele mesmo responde para ele. Ele faz a pergunta e responde: tomarei o cálice da salvação. Tomar o cálice da salvação aqui é desfrutar da salvação de Deus, da oportunidade que Deus tem dado a cada um de nós. É aproveitar o momento, é viver o momento. Viver o Evangelho, que é o poder de Deus e salvação para todos aqueles que nele crê. Invocarei o nome do Senhor, buscar a presença do Senhor, agradecer a Ele. E pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Salmo 116, versículo 11 ao 14. Aqui está o salmista falando com ele mesmo, em uma situação de que ele analisou, e ele agora disse: não, existe um homem perfeito aqui, existe um Deus perfeito, existe um ser glorioso aqui que merece a minha atenção. Outro diálogo aqui dentro dessa comunicação intrapessoal está em Lucas, capítulo de número 15, versículo 17 ao 19. Que diz assim: e tornando em si, caindo em si, disse. Olha, ele pensou com ele mesmo e agora disse para ele mesmo: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aqui está o pensamento, a comunicação do filho pródigo, que agora vive em situação caótica, uma pessoa que vivia em um patamar totalmente diferente do que está agora, pessoas que tinham de tudo, e hoje ele está valendo menos do que um porco, porque o porco, ele tinha o que comer e ele desejava querer comer a comida do porco, ele valia menos do que um porco. É brincadeira um negócio desse? Mas ele caiu nele e começou a conversar com ele. E agora tem muitos trabalhadores na casa do meu pai que estão bem, tem alimento, e eu estou aqui morrendo de fome. Aí ele fala com ele mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores, jornaleiros, como diz algumas traduções. Você já conversou com você hoje? Você já parou para pensar que você e nem eu temos condições de pagar a Jesus por esse resgate, por ser resgatado? Você já parou para pensar nisso? Então se alegre, viva a salvação que Ele te deu, que Ele conquistou. Você não tem uma vida vazia, não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam nesse templo aí chamado você. Se alegre na presença dEle, vença as dificuldades, os obstáculos aparecem para ser vencidos no nome de Jesus. Converse com você mesmo. É tanto que Jesus, ele pede para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e ali em oculto, ali no secreto, só você e Deus, e você vai conversando com você mesmo e com Deus. Meus irmãos, o que eu tenho feito para agradecer a esse Deus glorioso? O que eu tenho feito? Qual a minha postura como cristão para agradecer? Pagar ninguém consegue. Agradecer, ser grato a Deus
Isso voluntariamente, espontaneamente. Deus não quer nada forçado. Você tem que agradecer a Ele, eu tenho que agradecer a Ele naturalmente. Naturalmente, por tudo que Ele fez por mim. Que nós fomos resgatados, a nossa redenção veio por um preço altíssimo, do jeito que Deus amou o mundo de tal maneira que ninguém consegue calcular o valor desse amor, a quantidade de amor. A mesma coisa é o valor do resgate. Mesma coisa é o valor do resgate. Não tem preço, não conseguimos pagar. A não ser que a gente faça igual a esses dois textos que eu li aqui agora, para a gente refletir, conversar com nós mesmos e ver o que nós estamos fazendo para agradecer a Deus. Agradecer a Ele. Agradeço o Senhor por sua vida, por sua família, pelos seus filhos, pela igreja que você congrega. Não perca a oportunidade de agradecer a Deus, porque lá na frente pode fazer falta. Meus irmãos, que Deus abençoe, que esta palavra Ele possa nos envolver, que Ele possa nos envolver num ambiente, numa dimensão espiritual, para nos fortalecermos. Que o Espírito de Deus, Ele continue com a sua igreja, abençoando cada crente, todo aquele que acredita nessa santa e gloriosa palavra de Deus. Amém, meus queridos? Vamos refletir, falar conosco mesmo e ver o que nós podemos fazer para agradecer a Deus, porque Ele é digno de louvor, de adoração, culto e ações de graça, de agradecimento ao Senhor que fez tudo por nós e não podemos pagar para Ele. Simplesmente agradecer a Ele e obedecer e seguir o seu caminho. Deus abençoe, que o Senhor continue nos abençoando. Eu agradeço a todos os irmãos, no nome de Jesus. Amém.